Então, gente, continuando aqui, fazer outro exercício. Aí também, na primeira prova de fevereiro, de segundo semestre de 2019, tá lá, a respeito da curva de Phillips, marque a alternativa correta. Então, um pequeno aumento no nível geral de preços sempre reduz o desemprego. A curva de Phillips é a relação entre original, a relação entre taxa de variação de salários nominais e taxa de desemprego, mas a curva de Phillips alterada por Solow e Samuelson é a relação entre inflação e taxa de desemprego, né? Mas a curva de Phillips alterada, a aceleracionista de Friedman e Phelps, é também a relação entre inflação e desemprego. E a gente viu que a curto prazo a curva de Phillips é negativamente inclinada, alterada por Solow, né? E a de Phelps, Friedman e Phelps, ela é de longo prazo, ela é supostamente inelástica ao nível de pleno emprego, ou taxa natural de desemprego, né? Sendo que, segundo Friedman e Phelps, é pegadinha essa questão, hein? É possível pensar que sim, um pequeno aumento no nível geral de preço sempre reduz, sempre não. É o que eu estou pensando aqui, questão do Friedman e Phelps, né? Se houver expectativa de inflação, então o trabalhador já ou antecipa, exige reposição salarial quanto antes, mesmo que a inflação seja baixa. Além do que, ao longo do tempo, mesmo uma inflação baixa, acumulada ao longo do tempo, faz com que o trabalhador exija a reposição. Mas, principalmente, na lógica lá do Phelps, Edmund Phelps, uma inflação antecipada pode levar o trabalhador, escute, a exigir a reposição, um aumento de salário já de acordo com a inflação esperada. Então, um pequeno aumento no nível geral de preços sempre reduz o desemprego? Não, falso, claramente falso, né? Mas principalmente pela orientação aí de Milton Friedman e Edmund Phelps, a questão da expectativa de inflação, né? Então, item A com certeza errado. Item B, inflação só gera inflação, não tendo impacto algum sobre o nível de emprego. Bom, a longo prazo, segundo Friedman e Phelps, sim, é isso aí. Mas a gente tem que, a curto prazo, uma pequena inflação não esperada ou antecipada, ela pode impactar o nível de emprego. Então, item B, falso também, tá? Aí, item C, um aumento nas expectativas inflacionárias eleva o custo, em termos de inflação, da redução do desemprego. Então, o aumento nas expectativas inflacionárias, se todo mundo passa a achar que vai ter inflação, então todo mundo passa a CUT, por exemplo, passa a exigir reposição das perdas inflacionárias antes mesmo da inflação ocorrer. Eu já quero aumento real de salário, já prevendo a inflação que vai vir. Eu quero um aumento no salário nominal, de acordo com a inflação que eu já perdi, e mais um tanto referente à inflação que eu acho que vai vir. Se for assim, então o governo, para utilizar a inflação como instrumento de política econômica, no sentido de aquecer a economia e reduzir o desemprego, então o governo vai ter que fazer uma inflação além do que é esperado e exigido aí pelos trabalhadores, né? Por exemplo, não só trabalhadores, mas todo mundo, empresário também, né? Mas então o aumento das expectativas inflacionárias eleva o custo, vai ficar mais caro se pensar em termos de inflação, né? Antes uma inflação baixa gerava emprego, mas como as pessoas estão esperando inflação, então elas vão exigir a reposição da perda inflacionária antes mesmo dela ocorrer, então o governo tem que fazer uma inflação maior ainda. E se houver um aumento nas expectativas inflacionárias, então o governo tem que fazer uma inflação ainda mais alta, de forma a tentar reduzir o desemprego. E no extremo isso aí vai levar a uma corrida inflacionária terrível, né? As pessoas vão passar a prever inflações cada vez mais altas. No extremo vai destruir a moeda, né? Então letra C está certo, com certeza. Então marco item C. Vamos ver item D. A curva de Phillips original indica a existência de uma relação estável de curto prazo entre inflação e desemprego? Não, claramente errado. A curva de Phillips original é a relação entre taxa de variação de salário nominal e desemprego. Não tem nada a ver com inflação. Então está errado.
Item D está errado. Então, item E, todas as alternativas acima estão erradas. Não, a gente viu que a C está certa. Então, item C, certo. Tá? Uma pegadinha a questão, hein? Vamos ver outra questão. Aí, primeira prova do primeiro semestre de 2019. A respeito do pleno emprego, marque a resposta correta. Com perfeita flexibilidade de preços e salários, não há desempregados involuntários na economia. Tem desempregado, mas não involuntário. Com perfeita flexibilidade de preços e salários, tem gente desempregada, mas não involuntariamente desempregada, por definição, né? Então o item A está certo. Mas aí vamos ver os outros, né? Porque vai ter mais um certo, aí dá problema, né? Item B, quando o nível de produção da economia está a pleno emprego, isso significa que não há desempregados na economia. Não, tem gente voluntariamente desempregada. Então item B, errado. Facilmente errado. Item C, quando o nível de emprego está abaixo do pleno emprego, isso significa que os salários estão abaixo do normal. Bom, primeiro não sei o que é um salário abaixo do normal. A gente pode falar em salário de equilíbrio, mas normal eu não sei. Mas quando o nível de emprego está abaixo do pleno emprego, isso significa que os salários estão abaixo do normal. Normal não sei o que é. Eu sei que é equilíbrio, então essa questão já está estranha. Mas se o nível de emprego está abaixo do pleno emprego, então você tem menos gente trabalhando do que aí sim eu posso falar em normal, que seria o pleno emprego. Mas a pleno emprego eu não sei qual é o salário normal, não existe isso. Existe salário de equilíbrio de pleno emprego, isso sim. Salário normal eu não sei o que é isso. Nível de emprego normal seria o nível de pleno emprego. Mas quando o nível de emprego está abaixo do pleno emprego, isso significa que os salários estão abaixo do normal. Esse normal não tem nada a ver. Mas se o nível de emprego está abaixo do pleno emprego, então tem menos gente trabalhando e como a produtividade marginal é decrescente e tem menos gente trabalhando, então a produtividade tende a ser maior do que a produtividade de pleno emprego. Então o salário real, no caso, tende a ser maior do que o salário real de pleno emprego, né? Então eu acho que essa questão aí está errada, não tem nada a ver. Primeiro a palavra ali, salário normal, isso já não tem cabimento. Mas se a gente fosse relacionar o salário do nível de emprego abaixo do pleno emprego com o salário de pleno emprego, salário de equilíbrio de pleno emprego, então o salário dos trabalhadores que estão trabalhando com o nível de emprego abaixo do pleno emprego é um salário superior ao salário que é pago aos trabalhadores quando a economia está a pleno emprego, porque a produtividade marginal do trabalho é decrescente, tá certo? Então item C está errado, até estranho de entender, não dá nem para entender, errado, tá? Então A está certo, B está errado, C está errado. D, segundo a teoria clássica, o nível de emprego da economia só cai abaixo do pleno emprego devido à escassez de demanda agregada pela produção nacional? Não. Segundo a teoria clássica, o nível de emprego, primeiro ele pode cair abaixo por várias razões, mas por um problema transitório. Até pode ser a queda de demanda agregada. Mas, segundo a teoria clássica, o nível de emprego da economia só cai abaixo do pleno emprego? Não. O conceito de pleno emprego, como a gente viu, é uma coisa meio maleável. O pleno emprego muda ao longo do tempo. Às vezes o nível de emprego é maior, outras vezes é menor. A economia está aquecida pelas festas de fim de ano, mas em outro momento ela está desaquecida. Às vezes muitas pessoas procuram trabalho, outras vezes não. É o normal da economia. Mas o nível de emprego tem que ficar alto, né? E de forma que a gente entenda como estando algo em torno do pleno emprego. Mas enfim, o nível de emprego pode cair abaixo por decisão dos trabalhadores. As pessoas não querem mais trabalhar. Ou uma pequena parcela que seja dos trabalhadores não quer trabalhar em determinado momento. Então o nível de emprego pode cair abaixo do pleno emprego. Então item, não só por queda de demanda, né? Então item D está errado. Item E. Segundo Keynes, a rigidez de preços e salários indica que preços e salários são rígidos e não variam. Não, isso é exagero, foi o que a gente falou, rigidez de preço e salário vale mais para um setor do que para outro e ele vale mais para a queda do que para a alta. Então, em alguns setores, certos preços têm e salários têm certa resistência à queda, mas em outros setores, preços e salários podem cair, mas de qualquer forma eles podem variar, só que uns variam mais do que outros, uns variam mais rapidamente
uma taxa de variação é maior e a velocidade da variação também pode ser maior em determinado setor em relação a outro. Mas a rigidez de preços salários, então, interessante, é uma palavra meio enganosa, né? Não é que a coisa é fixa e imutável, pode mudar, só tem uma certa dificuldade, tá? Então, item E está errado também, então o correto é item A, tá bom? Aí vamos ver mais um exercício. Aí, primeira prova do primeiro semestre de 2019. A respeito do mercado de trabalho, marque a alternativa correta. Uma redução da oferta nominal de trabalho em face de um aumento nos preços indica que a oferta real de trabalho aumentou. Então, uma redução da oferta nominal de trabalho. Trabalhadores estão querendo trabalhar menos pelo mesmo salário nominal ou estão exigindo mais salário nominal para trabalhar. Então, estão querendo aumento de salário em face de um aumento dos preços. Então, o preço aumentou, o trabalhador está querendo mais dinheiro. Isso indica que a oferta real de trabalho aumentou? Não tem cabimento, né? A gente até tem que considerar a relação entre a variação do salário nominal exigido pelos trabalhadores e a variação dos preços. Se preço dobrou, o trabalhador está exigindo o dobro de salário, então a oferta real de trabalho é a mesma. Ele só está querendo manter o poder de compra, ele está querendo o mesmo salário real adiante. Agora, se preço dobrou e salário nominal exigido pelo trabalhador mais do que dobrou, então o trabalhador está querendo aumento de salário real. Isso quer dizer uma redução da oferta real de trabalho. Agora, preço dobra, o trabalhador exige mais dinheiro, só que menos do que o dobro, então o trabalhador está aceitando perda de salário real. Isso leva a um aumento da oferta real do trabalho. Só que aqui a questão não faz menção a quanto está sendo exigido, quanto está reduzindo a oferta nominal do trabalho, nem quanto que variou os preços. Então eu não sei, até pode ser que a oferta real do trabalho esteja aumentando, mas não dá para dizer com base nesse item. Então o item A está falso, tá? Além do que, do jeito que está escrito aí, está dizendo que é assim sem dúvida, e no caso tem dúvida. Então o item A está falso. Item B. Um aumento na produtividade do trabalho acompanhado de uma proporcional redução dos preços tende a aumentar o nível de emprego e manter os salários nominais inalterados, caso a oferta de trabalho seja função do salário real. Aí você tem que pensar a curvinha, né? As curvas de demanda e oferta. Então, se aumentou, mantido tudo mais constante, aumentou a produtividade do trabalho, a curva de demanda de trabalho se deslocou para cima e para a direita. Mantida a oferta nominal de trabalho, isso leva ao aumento de emprego e salário nominal. Mas aí bota lá, acompanhado de uma proporcional redução dos preços. Ou seja, o trabalhador está 2 vezes mais produtivo, só que os preços caíram pela metade. Então, pelo aumento da produtividade, a demanda de trabalho se deslocou para cima, mas pela queda dos preços, ela retornou ao que estava. Então, dada a oferta e a demanda de trabalho, o nível de emprego e salário nominal permanece inalterado, mas com a pegadinha de que os preços caíram. Mas aí continua. De uma redução proporcional dos preços, tende a aumentar o nível de emprego, por si só já está errado, e manter os salários nominais. Não, por si só está errado, não. O aumento da produtividade do trabalho acompanhado de uma proporcional redução dos preços tende a aumentar o nível de emprego? Não, tende a manter inalterado. Né? Então está errado, com certeza. E manter os salários nominais inalterados. Os salários nominais inalterados, nesse caso, ficariam inalterados. Os salários nominais, nesse caso, estariam inalterados. Mas o nível de emprego também. E a questão está dizendo que o nível de emprego aumentaria. Não tem cabimento. Mas aí continua. Caso a oferta de trabalho seja a função do salário real. Não, o nível de emprego... não, está certo. Um aumento da produtividade do trabalho acompanhado de uma proporcional redução dos preços tende a aumentar o nível de emprego e manter os salários nominais inalterados, caso a oferta de trabalho seja a função do salário real. Não, nossa, terrível esse item, hein? Pensa a demanda de trabalho negativamente inclinada e a oferta de trabalho positivamente inclinado. Aumentou a produtividade, a demanda de trabalho sobe, mas caiu o preço, então proporcionalmente, então ela volta ao que era. A gente vai acabar no mesmo ponto inicial, mas como a oferta de trabalho é função do salário real, então os preços caíram, eu estou considerando aí, né, uma proporcional redução dos preços. O trabalhador é 2 vezes mais produtivo, só que os preços caíram pela metade. Como o preço caiu pela metade, o trabalhador vai aceitar menos salários, né?
menos salário nominal, porque para manter o salário real inalterado, né? Mas sendo assim, então a curva de oferta de trabalho se desloca para baixo e para a direita, há um aumento da oferta nominal de trabalho. Isso leva sim a aumento no nível de emprego, mas a redução de salário nominal, e a questão está falando que salário nominal fica inalterado. Então não, o item B está errado, mas complicado esse item, nossa senhora, tem que pensar, tem que fazer o gráfico. Item C, um aumento nos preços acompanhado de um aumento na oferta real de trabalho tende a elevar o nível de emprego e salário nominal. Então, de novo, pense a demanda e oferta de trabalho, demanda negativamente inclinada, oferta positivamente inclinada. Um aumento nos preços desloca a demanda de trabalho para cima e para a direita, acompanhado de um aumento na oferta real, ou seja, o trabalhador está aceitando menos salário real. Ele está aumentando a oferta real de trabalho. A cada nível de salário real ele trabalha mais, ou a cada nível de emprego ele está exigindo menos salário realmente, ou seja, W sobre P exigido pelo trabalhador está diminuindo. Então ele está aceitando redução de salário real. Então, ou a curva de oferta de trabalho permanece inalterado, ou ela se desloca para baixo e para a direita, né? Em ambos os casos a oferta real de trabalho vai estar aumentando, e nesse caso a gente tem o quê? Que tende a elevar o nível de emprego e salário nominal. Não, tende a aumentar o nível de emprego, mas salário nominal tende a ficar como está, inalterado, ou diminuir, né? Então o item C está errado, pegadinha também a questão, o problema seria o salário nominal, ele tende a diminuir. Então, entender, um aumento na oferta real de trabalho é compatível com uma redução da oferta nominal de trabalho. Sim, o trabalhador está exigindo mais dinheiro, só que os preços estão aumentando muito mais do que a quantidade de dinheiro que os trabalhadores estão exigindo. Então, nesse caso, a oferta nominal de trabalho está diminuindo, mas a oferta real de trabalho está aumentando. Essa é a primeira parte da questão. Aí, caso haja um aumento nos preços menos que proporcional ao aumento na oferta real de trabalho. Então, caso haja um aumento nos preços, aí a gente tem que relacionar a oferta nominal com a oferta real. Então, o aumento da oferta real de trabalho é compatível com uma redução da oferta nominal. Tá? Esquece isso. Caso haja um aumento nos preços, os preços dobraram, menos que proporcional ao aumento na oferta real de trabalho. Então, o preço aumentou, mas o trabalhador está aceitando redução de salário real. Então, ou ele não aumenta salário nominal exigido na proporção dos preços, ele aceita menos do que isso. Mas então os preços têm que aumentar mais do que o salário nominal exigido, mais do que o aumento no salário nominal exigido pelos trabalhadores. E no caso eu estou comparando, caso haja um aumento nos preços, menos que proporcional ao aumento na oferta real. Não, tem que comparar com a oferta nominal nessa questão, e nem dá para resolver do jeito que está. Assim, não dá para entender a questão, né? Em vez de oferta real, tinha que estar escrito oferta nominal, mas então o item D está errado. Tá? E aí, item E, para concluir, o aumento nos preços tende a ter um impacto. Item A está errado, B está errado, C está errado, B e C é complicado, D é um item maluco, está errado. Não dá nem para entender direito. Item E, um aumento nos preços tende a ter um impacto maior sobre o nível de emprego quanto mais elástico for a curva de oferta de trabalho. Então, se a oferta de trabalho for plana, um aumento de preços vai aumentar a demanda de trabalho. Isso leva ao aumento do nível de emprego. Tá, mas se a curva de oferta de trabalho for vertical, um aumento de preços que aumenta a demanda de trabalho só vai aumentar salário nominal, mas não vai quase alterar nível de emprego. Então, o aumento dos preços tende a ter um impacto maior sobre o nível de emprego quanto mais elástico for a curva de oferta de trabalho. Sim, com certeza. Quanto mais plana a curva de oferta de trabalho, maior vai ser o emprego gerado face ao aumento de preço. Então, o correto, item E. Tá? Aí fica por aqui. Continua o próximo. Tchau.